Vereador Isaac Silveira, convidado do programa. Uma expectativa enorme para essa entrevista. Seria ontem, né? Seria ontem, mas a gente entendeu. Vereador, bom dia. Bom dia, Messias Carvalho, bom dia a todos que fazem a Rio FM, em especial a Teixeira, que além de um grande empresário, se tornou um grande líder na comunicação aqui em Sergipe, né? Entrou por essa área e me parece que, como empresário, conseguiu também estender seus tentáculos, sua inteligência, sua expertise empresarial. Parabéns pela Rio. Para a comunicação, né? 7h07 agora. Não é fácil, né, Messias? Bom, diz que 7 é a continha do mentiroso, né? Mas 7h07. Na Bíblia é o número da perfeição. É a hora certa. Terminando já o mês de outubro, bom dia você que está aí por todo o interior do estado também, obrigado pela audiência. Vereador Isaac Silveira, vereador de Aracaju, e a gente deixou pautado aqui na semana passada sua volta ao programa para falar sobre a promessa feita antes da campanha. Aliás, eu quero destacar, vi com muita lucidez, com muita responsabilidade. O senhor falou durante o seu programa eleitoral dizendo que não vou apresentar a CPI agora para não parecer barco de campanha. Que some no horizonte depois que a eleição passa. Isso. O senhor disse que apresentaria depois um pedido de CPI para investigar possíveis desmandos de Anivaldo Nogueira na Prefeitura de Aracaju. Conseguiu? Vai cumprir isso? Já estamos cumprindo, né? Ontem nós recolhemos, apresentamos 2 requerimentos de CPIs. Um que trata do direcionamento, suposto direcionamento e sobrepreço na compra dos notebooks, plataformas e displays. Sobre essa frase plataforma, são acessos a programas que a educação pagou 2 milhões antecipadamente, havendo apenas 4 usuários. Havia apenas 4 em uma dessas plataformas, havia apenas 4 usuários que estavam utilizando essas plataformas. O que nos chamou muito a atenção, porque há um preceito em relação a contratos e fornecimento com ente público, é que primeiro ele fornece e depois recebe. Então, primeiro você tem a utilização para depois receber. É comum, é a rotina que se tem na administração pública. É diferente da gente quando vai numa loja. Você compra roupa e paga. Não, aqui você recebe o produto e posteriormente paga. Exatamente, é uma lógica do princípio administrativo. Bom, aqui em Aracaju... Tudo pautado na Lei 14.133. Exatamente. E aqui em Aracaju, não. Aqui em Aracaju, fique tranquilo. Você não precisa fornecer o produto, você já recebe antecipadamente. Não é que isso demonstra uma prefeitura farta de recursos, não. É que as coisas estão fora do lugar. Então, além do sobrepreço, nós estamos falando de quase 54 milhões a mais na compra desses notebooks. Só dos notebooks. Eu repito, um notebook que custava R$ 1.500 a varejo, no atacado custou R$ 2.400, quase R$ 2.500. Na nossa avaliação, isso é algo impensável quando você sai do varejo. E para quem vende atacado, a tendência é você reduzir valores. Comparativamente ao notebook da Multilaser, você teve aí veja como é interessante. O da Multilaser, a varejo, custa R$ 1.500. Para a compra em atacado, ou seja, para a compra da Secretaria da Educação, era R$ 1.300. Eles reduziram R$ 200. Que é a lógica. Porque só agora foram comprados 26 mil notebooks. Então, a gente, além das justificativas que foram apresentadas pela comissão de licitação, apresentamos esse pedido de CPI, e o outro foram essas farras, eu vou chamar de farra, me permita, Messias, para que os ouvintes tenham entendimento. Foram 3 contratos, fora outros menores, com despesa de licitação, um no valor de 7 milhões, para a manutenção de prédios da saúde, chamou de emergencial. Manutenção de prédio, você chamar de emergencial é algo estranho. Teve um terremoto e estava caindo. Exatamente. O outro, do lixo, o transporte, que dão em torno de 93 milhões, com dispensa de licitação para 180 meses. E o outro, a contratação de profissionais
para cuidadores e Libras, né, professores de Libras, pela Multiserve no valor de 27 milhões, 26 milhões 950 mil reais. Tudo isso com dispensa, sendo que já havia um contrato em curso, nesse caso dos cuidadores, que era da empresa Estrela, que está pedindo no Ministério Público do Trabalho o reequilíbrio financeiro. Por quê? Porque o contrato dela é 3 vezes menor que o contrato que foi firmado com a Multiserve, em pleno período eleitoral, em pleno período que o candidato a vice de Edivaldo Nogueira é do grupo do senador Laércio Oliveira, que é o dono da empresa Multiserve. Então, peraí, meu amigo. Vai ficar assim, é? Eu pergunto, e pode, José? Então, eu disse, bom, a gente não pode afirmar sem investigar. É competência, é dever. Eu digo todo dia isso. Parece que eu estou falando num deserto. O vereador, ele é eleito para fiscalizar. Se ele perder essa função, pode acabar. Há uma corrente na sociedade de pensadores que dizem que a Câmara deveria acabar. Que não deveria haver vereadoras nem vereadores, que o Tribunal de Contas deveria realizar essas atividades. Então, quando o parlamento se furta a esse dever constitucional e elementar de um parlamento, ele está dando as condições ideais para aqueles que pensam no fim do parlamento, dos parlamentos municipais, existir. Não é? Então, em São Paulo tem várias CPIs instaladas, no Rio também. Aqui em Aracaju, quando eu falo de CPI, ou é um escândalo, quer prejudicar, está contra fulano de tal, é o inimigo do prefeito. Porque é sempre tão novo. Olha, Messias, nós abrimos uma CPI para investigar a administração dos hospitais filantrópicos, porque havia recursos e os recursos estavam sumindo, em especial de cirurgia. Havia mais de 2.000 cirurgias em atraso. Nós fizemos a CPI, chamamos o ex-secretário, secretários da época, fizemos um relatório e entregamos ao Ministério Público. Pergunte ao radialista Heron Ribeiro o que disse o doutor Rony do Ministério Público. Foi fundamental o relatório apresentado pela CPI. Eles fizeram uma intervenção no cirurgia, você lembra disso? Lembro. Afastou uma equipe que estava lá comprovadamente desviando recursos. Tem membros daquela época que estão na iminência de ser presos. Tudo isso fruto de 2 trabalhos, da CPI e do Ministério Público. Então, CPI, quando é feita com honestidade... De passagem, não é só a parte punitiva, não. Eu quero render minhas homenagens ao Ministério Público e a equipe... Eu não chamo de interventora, eu digo diretiva. Sim. Porque deu direção ao Hospital Cirurgia. Deu. Retornou a termos um hospital de referência e aí tem que se render todas as homenagens, mas aí é uma outra história. Quer dizer, deu resultado. Deu resultado. A Márcia Guimarães, me permita, a Márcia Guimarães, a enfermeira Márcia Guimarães e o doutor Hilton, que é o diretor clínico, conseguiu dar ao cirurgião um volume de atividades. É tão impressionante isso, e a qualidade no serviço, e a estrutura do hospital, porque os recursos que lá chegaram, e deva ser também a participação. Veja como é a vida. Belivaldo foi fundamental em tudo isso. Foi fundamental. Belivaldo colocou um volume de recursos extraordinário para o cirurgia. Mas são as coisas da política. Essas coisas não vieram à tona e hoje o Belivaldo é tão demonizado, mas houve muitas ações que o Belivaldo tomou muito corretas. Mas vejam, tudo isso foi de uma CPI. Então o CPI pode contribuir quando investiga com sinceridade, com honestidade. Eu espero, olha, me permite. Eu espero o seguinte, são 2 CPIs. Essa que o senhor falou da plataforma, tem que ser esclarecida. A dos displays. Então tá junto? Tá junto. Tá junto com essa primeira. Tem mais displays que sala. Tem mais displays, a prefeitura tem corredor. Alugou mais displays do que sala de aula. Já mais. Sala de aula. Não tem comparativo no Brasil. Onde, rapaz, são mais de 7 mil. É um negócio tão estrambólico, usando a linguagem. De estudo. Dá quanto? Porque é caro. Uma tela daquela de interativa, ela custa em torno de 50 mil reais. É caro, ela é uma coisa que você topa, muda. É um grande computador, na verdade. Então aquilo você tem 4, 5 salas. São as salas de apresentações. Não é comum você ter aquilo em todas as salas. E na sala de aula elas são subutilizadas. Eu vejo, para equilibrar a compra, os aluguéis que decidiram não comprar, teria que se alocar muito para dar o equilíbrio para a empresa que está
alugando, locando esses aparelhos para a prefeitura. Tem no corredor da Secretaria de Educação, eles tiraram agora, depois que nós falamos sobre isso. Tem em salas que não estão sendo utilizadas. E no contrato tem mais display do que salas. É brincadeira. Do que turmas. Do que turmas. Não, meu amigo. Aí uma sala fechada, vai que um fantasma quer fazer uma consulta. Eu tô aterrorizado, sinceramente. Nessa primeira CPI, nessas duas CPIs, o senhor conseguiu assinaturas ontem? 5 assinaturas ontem. Vereador Isaac, o proponente. Vereador Pastor Eduardo. Vereador Cícero. Vereadora Sheila Galba. E vereador... Valéria, me ajude. E o outro vereador foi... Sempre tá faltando um. Tá aí a assinatura, né? Tá, mas são rubricas. Cícero Eduardo. Bigode assinou e retirou. Foi pressionado e retirou. Bigode retirou? Retirou, foi. Ele é suplente, né? Alguém soprou no vidiló, cuidado que se contrariar, ele tinha um voto e você bateado. Ele chega, tira aí. Ele tirou. Mas tem lá, a Sônia Meira disse que daria a resposta hoje. Emília Correia e Ricardo Marques não estavam, porque estavam no evento. Precisaram estar no evento lá no Tribunal de Contas sobre equipe de transição. Eu estava aí. Exatamente. E eles devem assinar, então temos 7 garantidas. E temos agora Breno Garibaldi, que está para decidir, Byron também, vereador Byron. Sim, Camilo, o quinto é Camilo. Então vou repetir: Pastor Eduardo, Camilo, Sheila Gábora, Cícero e Isaac. Esses assinaram. Os demais não assinaram, sendo que Sônia Meira pediu um prazo até meio-dia. Elber Batalha, Soneca, Binho, disseram que não iriam assinar. Quem mais, meu Deus? Breno, não estive com ele ontem. Veja, eu estou dizendo aos vereadores o seguinte: olha, eu não estou na rua para fiscalizar vereador. Cada vereador que dê conta à sociedade que vai fazer seu mandato. Agora, eu também não posso omitir da sociedade quem assinou a CPI, quem não assinou. Aí seria uma forma muito pouco republicana da minha parte não ter essa transparência. Então, estão aí os nomes. Eu espero conquistar as 8 assinaturas e rapidamente instalar essa CPI. Rápido. Se for necessário, nós vamos retomar a CPI, não é prorrogar. Retomar na próxima legislatura, que é possível. Se encerra essa CPI e abre outra, já com o consenso de que há elementos que precisam ser aprofundados. Mas daí não fazer nada. Porque se me disseram o seguinte: Isaac, olha, não vamos instalar a CPI, não, porque nós estamos dando a palavra para você e para toda a sociedade aracajuana, que em 2025 nós vamos instalar as 2 CPIs. Eu topo. O prazo é o seguinte, vereador, está se adquirindo. Mas você acredita nisso? Milhares de computadores que, se não se tomar uma atitude agora, quando se buscar chamar o feito à ordem, podem estar no lixo. Não tenha dúvida. Os displays podem não servir mais também, podem estar no lixo. Ninguém pode ter mais sombra. Ah, foi da última gestão. Sim, daí. Foi para onde? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. É preciso correr. Outra coisa, os contratos emergenciais, eu quero que você me detalhe exatamente isso. O tamanho do prejuízo, né? O senhor chamou a atenção aí a questão do lixo. O prefeito tem 7, 8, quase 8 anos de mandato e faz um contrato para coletar lixo em 6 meses de forma emergencial. Diga para você. Porque Aracaju... Veja, eu vou fazer uma análise política agora, tá? Que é um dever. Olha, esses contratos todos estão em atraso, todos. Os fornecedores não estão recebendo, a grande maioria. A prefeitura está passando uma dificuldade financeira muito grande, porque quem vai dizer isso efetivamente vai ser a prefeita Emília Correia. Mas a maternidade Luz Nogueira tem duas parcelas em atraso, setembro e outubro. O Nestor Piva tinha 3 em atraso. E a torre está sem receber. Esse contrato também para manutenção de prédio está em atraso. Quase todos os fornecedores estão em atraso. Veja qual é a equação. Quando o Emília assumir, mais ou menos, você vai ter 3 meses de contrato em atraso. Ela vai ter que ou quitar... Ou 4, né? Você já tem 3. Ou 4. Ela vai subir só em janeiro. Tem alguns foram em agosto, outros em setembro. Aí veja, ou ela vai ter que quitar essa dívida com esses fornecedores, com esses contratados, e depois discutir a suspensão, o fim desses contratos.
emergenciais. Mas uma coisa eu tenho certeza, como é que ela vai dizer a um órgão de controle ou na justiça que não vai pagar a empresa que fez a manutenção dos prédios da saúde, o tal do contrato de 7 milhões? Como ela vai dizer isso? Porque o contrato está em vigor. Não foi objeto de interrupção nenhuma, judicial ou administrativa. Ela vai ter que quitar. Como ela vai ter dificuldade financeira para quitar a dívida e pagar o salário, fazer obra, ela vai ter que, no mínimo, fazer uma nova negociação. Não é? Concorda comigo? Mas no pressuposto que o atrasado tem que ser pago. Então ele criou uma armadilha para que ela não possa se desvencilhar. Ela não acaba o contrato, porque não tem o recurso para pagar e suspender, e ela não encerra também. Então ela vai ter, eu já disse para ela, a senhora já pode chamar a sua equipe jurídica para estudar como é que vai fazer para de fato desmontar o que o tinhoso, que o manhoso do prefeito Edvaldo Nogueira fez. Que são manhas da política, que ele estruturou. Veja, ele colocou o Renato Teles no consórcio de transporte metropolitano. Você, Renato Teles é o concunhado. Concunhado, que estava na SMDT, que vai até 2020 a 2030, se eu não me engano. Ou seja, ele quer permanecer na administração do transporte, mesmo não sendo mais prefeito. Isso é algo assim extraordinário. 2035. Isso. Eu apresentei um decreto legislativo suspendendo a portaria dele. Eu apresentei, já está protocolado, deve ser votado por esses dias. Suspendendo. Porque ele é tão ambicioso. Quando eu falo manhoso, ele é tão manhoso que ele quer se me excluir na administração do transporte da região metropolitana. É algo assim inacreditável. Se ele dizer essa portaria, estou indicando, estou falando por um período X, porque a natural é que quem indique pelo contrato do consórcio é Aracaju, que é o mais, né, a maior arrecadação e tudo mais, o maior contribuinte para o consórcio. Ele colocou o Renato Teles, vai sair, Edivaldo. Pare com isso, essa ideia dele de se perpetuar. Ele queria fazer uma PPP na saúde de 20 anos, 2 bilhões. Ele começou o processo de audiências públicas para fazer a PPP. Eu intervi com a audiência pública, retiramos o documento, mandamos para o Tribunal de Contas dizendo, suspenda. Você não tem legitimidade para isso. Então, ele é tão assim, tinhoso e, eu repito, ambicioso, que ele quer se perpetuar na administração, mesmo não sendo mais o escolhido, nem o seu sucessor. Então, essas são as armadilhas que ele vem colocando e a gente vem tirando na medida do possível. Tem outras aí. Tem outras. Que quem vai ter que ter a capacidade de debelar vai ser a futura prefeita. Eu espero que ela faça isso. Agora são 7 da manhã, mais 24 minutos. 7h24, hora certa para você que está aí ao volante. Obrigado pela carona. Vida, assistência à saúde em remoção hospitalar, exames, coleta domiciliar, a vida, assistência à saúde. 0800 941 2866. Vereador, eu estou acompanhando aqui com muito cuidado, muito zelo da sua fala. O senhor acaba de dizer aí algo que eu reputo de extrema gravidade, de que estão postas armadilhas que a futura prefeita, Emília Correia, não vai ter como escapar. Vai ter dificuldade. Vai ter dificuldades. Porque, veja bem, mas nós estamos em curso, faltam 2 meses. Então recai sobre esses vereadores a responsabilidade nesse momento de barrar isso. Parabéns. Exatamente. Hoje, me perdoe os demais órgãos e respeito todos, Ministério Público, Tribunal de Contas, o feito deve ser chamado à ordem pela Câmara. Eu tenho dito há muito tempo, olha, nós estamos nos esforçando de um dever histórico de impedir Edvaldo Nogueira, inclusive de se omitir no pagamento salarial de dezembro. Veja, se não entrar o recurso da DESO, que a previsão é que entre em janeiro. Em janeiro. Exatamente. Mas se não houver nenhum tipo de marabalismo administrativo, ele terá profunda dificuldade em pagar o salário e o 10º em dezembro. Edvaldo se meteu na empreitada de fazer a duplicação dessa ponte aqui da Coroa do Meio. Sabe de onde são os recursos? Da chamada fonte 00. Não é mais comum ninguém fazer
uma obra de grande volume sem ter recurso ou federal, do governo federal, ou dessas entidades internacionais, como é o BID, como é o Mas Banco ele Mundial. anunciou que seria com recursos próprios. Exatamente. E fontes nossas dizem que ele tem tirado dinheiro de todos os lugares para colocar nessa obra, porque senão ela não sai. Então, essas movimentações estranhas, porque veja, essa obra da Ponte Cordovil, toda obra que avança é importante, mas sinceramente é ela o gargalo do trânsito ali, porque não vai largar a avenida que vem ali pela Coroa do Meio, não vai poder largar, vai tirar as lojas ali, não vai. Ela vai ampliar e na chegada vai se encontrar com a mesma avenida. Então, veja, eu não sou especialista na área, mas são ações, é igual essa perimetral oeste. Sinceramente, você já ouviu no passado alguém pedir essa obra? Eu vi que João Alves tinha pensado isso, para o avanço de Aracaju, tudo bem. Mas, sinceramente, era necessário, neste momento, que Aracaju passa por uma situação assim caótica no transporte coletivo. É muito difícil. Olha, Messias, quem mora na zona de expansão, sabe o que eles pedem? Que o ônibus consiga chegar no centro de Aracaju. Porque me parece que quem está lá é a empresa de Laércio, a Diésio, que é a Tropical e tal. São um dos velhos, que tem poucos passageiros, porque você sabe que a densidade demográfica da região de expansão é bem menor do que do centro e da periferia. Então essas linhas foram mesmo assim, é um presente de grego para a empresa. E aí a empresa não consegue sustentar. O que acontece? Ela vem rolando, empurrando com a barriga, onde os velhos não têm investimento, porque não vale a pena financeiramente para a empresa. E ele vê tudo isso e fica calado, olhando, assistindo de camarote. O senhor colocou a licitação de transporte coletivo no bojo de algumas dessas CPIs? Não, sabe por quê? Ao que me parece, ela mereceria. Mereceria. Sabe por quê? Porque, como ela está nessa fase de judicialização, eu penso que se eu me excluísse nesse debate, eu poderia mais que atrapalhar do que ajudar. Se já houvesse, por exemplo, uma manifestação do Ministério Público judicializando essa questão da compra dos notebooks, eu não faria CPI. Eu não proporia. Foi o mesmo caso da do lixo. A do lixo houve uma disputa que estava o Ministério Público e a Prefeitura à época. Você lembra disso? Lembro. Mendonça Prado era o presidente da Insub. Eu não fui a favor da CPI, porque eu achava que a gente ia se envolver em algo que já estava em curso. Então é a mesma coisa, essa questão do transporte está aí na parte judicial. Acho que com a presença da vereadora Emília, talvez você tenha aí outros desfechos, porque tanto no Tribunal de Contas quanto no Judiciário não há consenso de que essa licitação tenha sido feita da melhor forma, pelo menos é o que dizem os conselheiros e alguns desembargadores. Olha, agora são 7h29, eu vou ao intervalo. Na volta tem a fala da prefeita Emília ainda, viu, na entrevista ontem ao Jailton Santana, no Jornal da Rio, segunda edição. Mas eu quero já deixar uma pergunta ao vereador Isaac Silveira. Qual o tamanho mesmo desse rombo? Como barrar, como fazer, ou como desfazer o que o senhor chamou de armadilhas ou de manhas preparadas pelo prefeito Edivaldo Nogueira? E se mantido isso aí, estaria inviabilizada, pelo menos no início, a gestão da doutora Emília Correia? Eu volto já depois do intervalo. Desse rumo, o senhor resumiria em quantos milhões? E estaria comprometida a gestão, pelo menos no seu início, de Emília Correia, se forem mantidas essas emergências, essas contratações que o senhor reputa irregulares? Não há outro caminho a se buscar? Como eu dizia, se é desse tamanho, é casa de polícia. Veja, primeiro que você me fez uma pergunta muito dura. Eu me lembrei agora do profeta Isaías. Veja, o que aconteceu na transição, quando Edivaldo deixou de ser prefeito e o saudoso João Alves Filho assumiu? Ele pregou que tinha deixado um volume de recursos extraordinário nos cofres do município. E João dizia que não era verdade. Então, a primeira coisa que nós estamos desmontando é esse discurso dele, que ele vai fazer isso. Porque uma coisa é recurso vinculado, carimbado para uma obra. Recurso federal, do BRICS, do que for, do BIRD. E para ele não usar esse recurso, ele deixei tantos bilhões na conta. O que ele está deixando é uma terra arrasada. Está ficando claro para todos nós. Estou dizendo isso porque as minhas fontes, na saúde, ele está rolando dívida. Ele não paga na estopiva, paga a maternidade.
a Luz Nogueira. Não paga a maternidade, paga um outro contrato. Então isso está lá dentro. Você tem ideia? O responsável para o pagamento da maternidade de Luz Nogueira é único, só um servidor lá. Ninguém tem acesso ao que é pago, só o volume do recurso. Ele escondeu isso lá dentro da Secretaria Municipal de Saúde, que só tem um servidor. Eu sei quem é ele. Eu sei quem é. Nós vamos atrás. Ele vai ter que explicar tem tipo foi que ele fez com recurso público. Então, veja, eu não tenho o volume. Porque só nesses contratos dá mais de 120 milhões. Só nesses três que eu citei para ti. Então, eu penso que essa equipe de transição vai ter que ter coragem. Eu fui convidado por Emília Corrêa para fazer parte da equipe de transição e vou fazer. Eu já solicitei ao presidente Ricardo a liberação do advogado e técnico Moacir, que já foi interventor no Ipirambu, já foi, tem experiência substancial, já foi presidente da Insub por um período, a época de Marcelo Deda. Ele vai me assessorar e está vindo um outro técnico de Brasília para nos ajudar. Eu vou entrar pesado para fazer esse processo de investigação, se ela quiser, de levantamento de dados. E aí posso, a posteriori, ela vai apresentar, não sou eu o trabalho da comissão, mas posso ajudar. Mas quero dizer para ti que o volume é substancial, porque tem outros contratos que nós vamos ter que aprofundar. A outra pergunta foi... Que caminho o senhor pretende tomar caso essa CPI mingue? Levar a polícia, Ministério Público, Polícia Eu já Federal. levei, a do display eu já levei. Entreguei, inclusive, ao presidente Machadinho, né? Conhecido como Machadinho, doutor Machado. E nós estamos esperando uma reunião com o promotor. Nós vamos apresentar também essa documentação ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Se nós entendemos, a partir da equipe de transição, que é necessário aprofundar a investigação, não sendo aprovadas essas CPIs, eu vou conversar com o presidente Ricardo para a gente reeditá-las, ainda que seja com consequências para o administrador anterior. Então a ideia é a gente fortalecer o parlamento nesse processo de investigação e que a equipe de transição tenha essa capacidade de se desvencilhar e de encontrar. A Emília terá que ter muita habilidade. Eu já pedi a Emília, disse: olha, Emília, converse com todos os setores da política. A eleição passou, converse com todo mundo. Você agora vai ser prefeito de Aracaju. Agora a gente cessa os discursos e vamos ter que administrar Aracaju. Eu digo, vamos assim, ela enquanto prefeita. Então, precisa conversar com todos, sem acepção de liderança, sem separação. Laércio, o líder da União Brasil, André Moura, o próprio governador, para que Aracaju viva novos momentos. A gente tem que sair dessa quadra em que Aracaju é olhado por asfalto e cimento. E é verdade isso, Messias. Mas isso tem que ser investigado. Tem que ser investigado. 7h38, eu vou com Adriano Alves. Tony tem uma pergunta. Grande Tony Corrêa nos estúdios. Teve acidente aí, caminhão descendo a ladeira, Adriano Alves. 41, Tony Corrêa tem uma pergunta para o vereador Isaac. Eu vou ouvir a vereadora, né, e prefeita eleita Emília também, depois a gente fecha a entrevista. Tá joia. Bom dia, vereador Isaac, acompanha aqui sua entrevista, tem feito diversas denúncias contra a gestão do prefeito Edivaldo Nogueira, inclusive ao longo aí da campanha, chamado muita atenção da imprensa, da sociedade. E o que eu gostaria de saber é como vai ficar essa questão na Câmara Municipal de Aracaju com a implantação dessa sua solicitação da CPI, já que a gente tem uma base do governo, temos uma base ligada também ao prefeito Edivaldo Nogueira e ao agrupamento também do André Moura, que o senhor faz parte, inclusive. Como é que está as conversas nesse sentido de convencer, né, todo esse grupo de vereadores, unificar para que seja feita a CPI? Veja, você sabe que Edivaldo ainda tem um espectro de poder, porque a base aliada tem espaço na gestão. Isso não é nada de legal, é natural que os agrupamentos tenham indicações para trabalhar. Estou falando aqui de funcionário fantasma. Hoje na Insub existe ali mais ou menos um terço de pessoas que estão contratadas em cargos comissionados que não vão trabalhar, porque não cabe. São mais de 500 cargos comissionados na Insub. Então, se você botar todo mundo lá dentro, não tem como ficar. Nem que se você botar, como diz Nivaldo Sepuma, beliche, biroso em beliche.
Não caberia tanta gente dentro da Insurme. Então tem uma parte que não vai trabalhar. Então tem vereadores que têm indicações nesses órgãos que, portanto, isso exerce uma pressão sobre aqueles que podem participar, uma ameaça. Se você participar, eu exonero esse povo seu. Então tem essa questão de você combater a estrutura do poder que perpassa entre município e Estado. Então, quando o vereador diz para mim, Isaac, eu não vou assinar, eu entendo. Eu não recebi ninguém diz assim, eu não vou assinar porque não concordo com a CPI. Que eu acho que ela está vencida, acho que ela está prejudicada por algum tipo de investigação anteriormente realizada. O União Brasil está muito a cavaleiro, ou seja, André deixou a União resolver a parte de cada vereador. Não há nenhuma direcionamento de André, tanto na escolha... Todos independentes. Todos. Ele tem tomado uma posição do seguinte, veja, depois que acabou o primeiro turno das eleições, e André ficou neutra. Então, André, o União Brasil não teve reunião com Emília ainda, mas ele liberou os vereadores para cada um construir o seu caminhar. Então, poderemos ter vereador do União Brasil na base aliada e poderemos ter vereador de oposição. Esse é o cenário de hoje. Eu quero acompanhar esse patamar amanhã, viu? Vou estar aqui. Tem gente que pode dar resposta hoje, amanhã eu quero voltar a esse assunto, viu? Tá e vale outra CPI essa história dos fantasmas. Bom, vamos ouvir o que disse ontem a prefeita eleita Emília Corrêa na entrevista ao jornalista Jailton Santana no seu Jornal da Rio, segunda edição. Essa questão do edital, essa questão da licitação do transporte, espelha muito a questão desses contratos. É a urgência em barrar o prejuízo que de repente pode ser irrecuperável. Então, nessa questão do transporte, né, as decisões, as análises jurídicas são perfeitas. Eu até brinquei aqui no programa que o prefeito Edivaldo Nogueira deu de cascudo em todos os tribunais, no Ministério Público. Tem até parecer da Procuradoria-Geral da República de Paulo Gonet, dando fundamentação às decisões de Sergipe contrárias a essa licitação, mas ele deu de cascudo e atropelou todo mundo. O senhor tenta atalhar esses prejuízos até que chegue o início dessa gestão. É tudo muito estranho e muito doloroso para o erário municipal. Você percebe que essas movimentações sustentadas na tese de emergencialidade, me parece que cabe mais naquela frase do que é emergencial aqui é quando você tem algo atrasado, ou seja, há um suposto direcionamento em todas essas áreas. E é isso que nós tentamos fazer na Câmara e devemos fazer, e que Emília terá que fazer no começo. Descobrir as motivações, que nem sempre são fáceis. E quando não descobrir, parar, vedar o processo, sob pena da gente ficar engarguelado com empresas que foram direcionadas e beneficiadas por interesses diversos, não republicanos. Então, essa imagem do prefeito probo, do grande administrador da cidade de Aracaju na história de Edivaldo Nogueira, eu penso que ela já caiu por terra. E acho que o Parlamento aracajuano cumpriu esse papel. Nós derrotamos Edivaldo Nogueira em vários vetos, em vários projetos, e ele sentiu que não tinha mais na Câmara um puxadinho da sua administração. Então, portanto, nós vamos ter que ser muito habilidosos. Emília vai montar certamente uma equipe técnica muito consistente para desmontar essas armadilhas que todo recurso que vai parar na mão de alguém de forma não correta é uma creche a menos, é um exame clínico a menos, ou seja, é menos serviço prestado à sociedade aracajuana. A batalha é hercúlea. Pelo menos, Messias, eu repito, nós acabamos com aquela ideia que a Edivaldo vai entregar para os aracajuanos, para a futura prefeita, uma cidade organizada, com as finanças organizadas, com o transporte organizado, com a saúde organizada. É o contrário. Edivaldo vai passar para Emília Corrêa uma cidade desorganizada, especialmente no campo financeiro. Agora a bomba pode chiar menos se vocês, vereadores, conseguirem fazer o dever de casa. Nos ajude, pressione. Amanhã eu quero saber, viu? A pressão social sempre ajuda muito. Amanhã eu quero saber quem avançou mais nessas assinaturas aí. Um grande abraço. Forte abraço, obrigado a todos e todas. Obrigado a todos. Olha, Carlos, a produção vai ligar